Incômodo. Os mundanos incomodados que se mudem para outro plano. E assim sucedeu desde o início dos tempos, e a porta da rua até hoje serve o mundo. Alguns mais ousados, superlativamente incomodados, vão além do ponto da serventia da casa. Escrevem, expandem, esculpem, espantam, desenham, rabiscam, gritam, dançam, pulam, representam, escalam, imaginam. Os mundanos incomodados que subam ao palco e nunca deixem-se abalar pelo cair do pano. Poesia Incômodo de Gabriel Xavier, do livro A Paleta do Ocaso, lançado recentemente pela Via Literária. Boa noite, hoje é dia 26 de outubro, 19 horas, e está começando mais um Quem Te Viu, Quem Te Lê, com algum autor ou autora da Via Literária. Hoje a gente vai conversar com o autor de Cido, o Pequeno Cidadão. Ele também lançou pela Via Literária Os Despossuídos da Terra. Ele se chama Albione Souza. Vamos ver se ele já está pronto para entrar. Convidado. Vamos ver se o Albione já consegue entrar. Maravilhas da leitura, boa noite. Ivone, boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Obrigada. Vamos fazer essa conversa com o professor Albione. Selma, boa noite. Já aceitei aqui, professor. Tá ao vivo. Já aceitei sua solicitação. Vamos ver enquanto o professor Albione está entrando. Eu vou ler mais uma poesia do Gabriel Xavier enquanto ele está entrando, que é esse livro aqui, ó, muito bonitinho, com essa tela que é da artista plástica aqui de Itabuna, Conceição Portela. Eu acho que ela daqui tá. Pode ter nascido em outro lugar, mas eu acredito que ela mora aqui. Não consegue aparecer? Sai e entra de novo, professor. Aqui. Então, vivo. Sônia, boa noite. Seja bem-vinda. Bem-vindo. Deixa eu... Opa, boa noite. Boa noite. Boa noite, Leila. Você tá me ouvindo? Tá baixinho. Como é que tá para vocês que estão aí? Boa noite, Carla. Boa noite. Brady, Rai, Joa Souza, boa noite. Estão me ouvindo? Como está? Dá um sinal pra gente. Alô? Oi. Consegue me ouvir bem? Mônica, boa noite. Nossa autora também. Boa noite, está ouvindo bem. Massa. Ótimo. Seja bem-vindo, professor Albione Souza. Estava aqui lendo umas poesias, já ia ler a segunda do Gabriel Xavier, esse livro aqui que eu gostei muito. A gente está com muito livro bacana. Ó, a sua imagem sumiu. Aconteceu alguma coisa aí. Voltei. Melhorou. Então, esse é o professor Albione Souza, o autor de Cido, o Pequeno Cidadão e Despossuídos da Terra. E a gente vai querer saber como foi esse processo de escrita desses dois livros. Mas, primeiramente, eu só apresentei você como autor desses dois livros. Professor, eu gostaria que você se apresentasse com aquilo que você acha de mais relevante para as pessoas te conhecerem. Fala pra gente quem é o professor Albione. Primeiramente, boa noite. É um prazer estar dialogando com você, Leila, nesse espaço tão conceituado da Via Literária e com esse público presente nessa noite de quinta-feira.
Um forte abraço a todos e a todas. Me chamo Albione Souza Silva, sou professor da rede estadual de Piauí, ou melhor, sou professor da rede estadual lecionando em Piauí desde 2004, ou seja, o ano que vem completo 20 anos lecionando a matéria História, matéria a qual eu sou graduado pela Universidade Estadual de Santa Cruz, desde o ano de 2003, e também leciono História na rede municipal de Piauí, desde 2010. Também tenho curso de mestrado em História, concluído no ano de 2019 pela UNEB, Campus 21, Campus 3, em Alagoinhas, e tenho aqui na cidade um engajamento com as causas que consideram causas essenciais, como a defesa intransigente da educação pública de qualidade e também as questões ligadas às nossas raízes culturais, históricas. Me considero um militante das causas classistas, políticas, sociais, e a educação é a minha principal forma de atuação cotidiana, né? Com 60 horas de jornada de trabalho, quem é professor sabe como é difícil exercer uma jornada nessa dimensão, mas consigo também conciliar com essa produção literária, seja no campo da historiografia, que tive a oportunidade de produzir alguns livros coletivos sobre temáticas ligadas à história de Piauí, história regional, e também agora inicio na carreira no gênero literário, no gênero infanto-juvenil, conhecido o pequeno cidadão. Sou filho de uma professora da educação básica, sou filho de um taxista, meus avós, por parte de mãe, são trabalhadores rurais, trabalharam a vida inteira nas roças de cacau, aqui no sul da Bahia, para os fazendeiros. Por parte de pai, sou neto de pequenos produtores, trabalhavam em suas pequenas faixas de terra em sistema de agricultura familiar. Então, eu sou originário Então, de os Piauí. despossuídos da terra prévia, né? Já tem aí uma entrada na sua história pessoal. Exatamente, sem dúvida. Então, eu tenho essa raiz fincada aqui no sul da Bahia, né, nas terras gapiúnas. Nasceu em Piauí mesmo? Nasci em Piauí. Ah, bacana. E aí construiu a carreira profissional aí também? Sim, eu tenho um vínculo em duas escolas da rede pública, uma da rede municipal e outra da estadual. E tenho, ao longo desses 20 anos, que completo o ano que vem de atuação docente, tenho também caminhado lado a lado com pesquisas ligadas à história local, regional, e o ano passado foi lançado um livro, né, como você já disse, Os Despossuídos da Terra, que foi resultado da minha dissertação de mestrado da UNEB, e esse livro ele trata exatamente desses trabalhadores rurais, que são, na minha dissertação, são tratados como os despossuídos da terra, que ofereceram sua força de trabalho, seu suor, seu sangue, suas lágrimas, e ao final das suas carreiras eles não tiveram acesso a seu pedaço de terra, né? Eles não tiveram direito a ter acesso. Em sua maioria vieram para as áreas urbanas das cidades e fizeram parte desse processo de êxodo rural que produziu uma série de fenômenos. Um deles o surgimento de periferias, o inchaço urbano. E o meu livro, Despossuídos da Terra, é um trabalho historiográfico que se baseia muito como fonte nas literaturas, nos romances de Euclides Neto, que é um escritor também que produziu sua obra literária aqui em Piauí. E, como eu te falei, a partir de agora, com esse livro sido,
eu passo a ingressar como um escritor na perspectiva ficcional, produzindo esse conto chamado Cido, o Pequeno Cidadão, que tem essa vertente também de um personagem que é ambientado no sul da Bahia, nas Onças de Cacau, na cidade de Piauí, em Piauí ficcional. Mas vamos conversando, senão eu falo Perfeito, demais às vezes. perfeito. Perdoe. Isso que você fala, né, dos despossuídos da terra, né, justamente aqueles que trabalham diretamente, que produzem, é a tônica do capitalismo, né? É linda, eu acho essa capa linda, super me chamou a atenção quando a Via Literária lançou. Primeiro porque é amarela, né, e tem um desenho muito bonito mesmo. E esse nome, né, esse nome já chama a atenção para todo mundo aí que questiona é, a, a posse dos meios de produção, né? A propriedade privada dos meios de produção. E que há uma confusão muito grande, né, Albione, nesse sentido, né? As pessoas, de um modo geral, Muito. assim, acham que a propriedade privada é o seu celular, a sua cama, a sua casa, né? Aquilo que a gente tem como apoio ali da nossa subsistência, né? E que, na verdade, quando se fala em propriedade privada, a gente está falando sobre os meios de produção, né? Sobre as terras, sobre as indústrias. Então, a gente precisa se inteirar mais dessas questões, né? Para poder falar direitinho. Mas É muito, verdade. muito interessante esse tema e esse olhar, né, de você que vem com essa história familiar, com esse histórico familiar. E foi o seu primeiro livro, Os Despossuídos? Então, Leila, o primeiro livro que eu tive a oportunidade de participar da escrita foi esse livro coletivo chamado Piauí Histórias da Nossa História. Ele foi publicado em 2006 e ele tem uma coletânea de vários textos tratando de vários aspectos da história de Piauí. Aspecto cultural, econômico, social, político, religioso, esportivo. E vários autores se reuniram, entre eles Sandra Regina Mendes, José Américo da Mata Castro, Paulo Andrade Magalhães, Cleidinéia Farias, Dilson Araújo, sendo que Dilson Araújo e Sandra foram organizadores, e eu tive a oportunidade de contribuir na construção coletiva desse livro. Foi minha primeira participação no campo Sim, da sim. historiografia. Qual é o gênero mesmo do texto? São textos Crônicas, historiográficos historiográficos. no campo da Então história. são São textos trabalhos, teóricos, são né? textos tratando da De história social, Sim. da perspectiva de Piauí, mas com todo o critério do historiador, da busca da fonte, do uso de depoimentos orais, de fotografia, dos critérios apropriados das pesquisas historiográficas. Ou seja, é um livro que se assemelha a uma produção de uma pesquisa acadêmica com os rigores da historiografia. Maravilhoso. Dá só Também boa tive a noite a quem chegou oportunidade depois, de... que eu não pude registrar com o nome. Eu estou vendo Romário Novaes, Davidson Brito, Andréia, Franklin, Cláudio, Lanei comentou aqui, eu acho que é Lanei, Ianei, né? Comentou que o professor é uma referência para a nossa região. Rita Couto entrou. Muita Obrigado. gente entrou aqui. Agradecer a presença de todos vocês. Cristina, obrigado por estarem aqui. E aí, nesse livro que você apresenta, esse primeiro, a gente pode ver aí os primórdios do Cido, né? Esse que você está lançando agora, que é um livro infanto-juvenil e que conta a história de Piauí, um pouco da história de Piauí. A gente tem essa necessidade, né? Eu já senti essa necessidade de escrever algo sobre Itabuna também, porque quando a gente vê, olha as ilustrações, que lindas, todo colorido. É um livro caro, né, de produzir. O livro colorido é um livro mais caro. Então a gente
vê aí um amor por Ipiaú, né? Eu já ia falar Itabuna, porque eu também tenho uma história, tá guardadinha, sobre Itabuna. Então a gente acaba tendo esse incômodo, né? Como eu li aqui no início a poesia de Gabriel Xavier, a gente fica incomodado de as crianças não terem acesso a história de uma forma lúdica. E aí você foi lá e resolveu esse incômodo dessa forma. Muito bom, mas qual foi o ponto de partida, assim? Porque você já tinha todo esse conhecimento é, já da sua lida com a história e dessa primeira obra. Mas por que escrever o Cido? Assim, qual foi a gota d'água? Ô, Leila, você disse muito bem essa conexão da minha primeira escrita, que é um livro sobre Piauí, e do Cido. Realmente tem essa conexão direta, porque o Piauí Histórias da Nossa História foi um engajamento para contribuir com a produção de uma obra para que a comunidade tivesse acesso a uma fonte de pesquisa, para que ele pudesse utilizar esse material nas pesquisas acadêmicas ou nos colégios, ou mesmo como uma forma de conhecimento das suas raízes históricas. Mas, quando eu publiquei o Despossuídos da Terra, e lancei o ano passado, eu comecei a matutar na seguinte questão. O livro acadêmico, ele exige um processo mais demorado de produção. Para você ter uma ideia, eu passei durante 2 anos no mestrado para escrever esse Os Despossuídos da Terra, que é um livro com 190 páginas, mas a pesquisa, o, o acúmulo de fontes ocorreu durante 20 anos. O período que eu ingressei na graduação, em 1999, eu comecei a pesquisar sobre a obra de Euclides Neto, sobre a vida de Euclides Neto, e em 2019 eu fiz como se fosse uma culminância de toda essa pesquisa, de todo esse acúmulo de fontes, escrevendo Os Despossuídos da Terra, ou seja, 2 anos de escrita, mas quase 20 anos de pesquisa. Aí eu pensei, não, eu tenho que agora produzir um livro que chegue às crianças, aos jovens, e que não seja uma leitura tão carregada quanto é uma leitura acadêmica. E normalmente a leitura acadêmica é direcionada mais para os pesquisadores da nossa área de atuação, E do outras nosso pessoas nicho precisam saber dessa universitário. história que não só na academia, né? Sim, sim. Então, foi essa minha necessidade de produzir uma obra infanto-juvenil com esse caráter também de tratar de temas caros, que são temas ligados à nossa questão local e regional, porque a gente costuma dizer que a história do Brasil é a história que se passou lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, e aquela história é tomada como história do Brasil. E Sim, por que não a história que acontece em Piauí, em Itabuna, ou em qualquer cidade do interior, também não ser valorizada como história do Brasil? Existe sim, também uma com ideia certeza. de supervalorizar a produção, seja literária ou até mesmo historiográfica, lá do sul do país, do eixo Rio-São Paulo. Então, é meio também uma provocação de, quando eu produzi esse livro, Cido Pequeno Cidadão, eu pensei, tem que ser um livro atraente, com uma escrita fácil, acessível, um livro com ilustrações, mas, acima de tudo, tem que falar sobre minha região, sobre minha cidade. E aí esse livro ele é ambientado em um Ipiaú ficcional, ele apresenta o nosso Rio das Contas, o nosso Rio Água Branca. Ele é um livro que mescla acontecimentos que são ficcionais, que são próprios da imaginação do escritor, mas ele dialoga com alguns indivíduos que são sujeitos históricos aqui da cidade, personalidades históricas em lugares que são marcos históricos e dão informações históricas nesse romance ou nesse conto. Então,
teria, sim, a necessidade de, a partir da minha experiência como professor, como pesquisador, como historiador, me converter em um escritor que possa traduzir esses conhecimentos adquiridos ao longo dos 20 anos de pesquisa em um livro que fosse acessível e que desse conta de tratar desses temas da história local, regional, e estimulasse os jovens a se interessassem pela leitura, mas também pelas suas origens, pelas suas bases históricas e culturais. E isso tem me trazido muita satisfação, porque as pessoas começam a se reconhecer ao ler o livro. E não só crianças e jovens, mas pessoas de todas as idades aqui da cidade. Adultos, idosos. E isso tem me dado um retorno por parte dessas pessoas que têm feito a leitura e dado essa recepção positiva da obra nesse aspecto. É um processo que toma uma proporção de beleza muito grande, né? Porque quando a gente conhece a história do nosso lugar, as pessoas, a arte, né? Todo o nosso contexto, a gente passa a gostar mais desse lugar. É como você fala, a gente conhece e se reconhece, se identifica, né? É o professor Albione, é um menino que está à beira desse rio que a gente conhece, é o filho, né? E aí é o filho de determinado profissional que era característico do lugar. Então, esse reconhecimento faz com que a gente goste mais desse lugar e, consequentemente, a gente cuide mais. E cuidando mais, a gente vai retroalimentar o ciclo, né? A gente vai falar melhor desse lugar e vai gostar mais, já que ele está bem cuidado, né? A história das casinhas, né? Quando a gente começa a pintar uma casinha da rua e que vai tornando toda aquela rua mais bonita. Então, esse investimento cultural, esse investimento artístico sobre a história de um determinado lugar, de uma determinada comunidade, vai propagando essa beleza, né? Vamos dizer assim, essa autoestima cultural, né? Muito interessante. São trabalhos muito bonitos. Como eu disse, eu tenho aqui de Itabuna, mas não coloquei. Eu vou me inspirar em você e vou. Porque eu tenho livros infantis também publicados, né? Eu tenho o Trenzinho e o Asas. Mas você se inspirou em alguma criança ao seu redor? As suas crianças chegaram a te inspirar esse processo? Eu costumo dizer que os personagens que foram criados nesse conto, primeiro eles foram o resultado das minhas experiências da infância, das minhas experiências pessoais, do que eu vi, do que eu senti, do que eu despertei, no sentido de conhecer também o conhecimento acerca da cidade de Piauí através de minha mãe. Minha primeira professora foi minha mãe. Então, eu posso dizer que os personagens perpassam pela minha apreensão de mundo, mas também perpassam por várias pessoas que eu observei e convivi e assimilei, que são pessoas que agregaram a cada um desses personagens. É como se cada um desses personagens tivesse um pouco de mim e um pouco de muita gente que passou pela minha vida. E daí, você falou muito bem sobre a questão de cuidar da cidade, cuidar do nosso espaço. E Cido, não é à toa que ele é o pequeno cidadão. A educação, o conhecimento, foi o ingresso dele no mundo da cidadania. Quando ele ingressa num colégio e o professor passa um trabalho para que ele vá pesquisar, vá a campo com sua equipe e traga o resultado, ele passa a perceber o seu papel de pequeno cidadão, conhecendo o seu lugar, analisando o seu espaço e valorizando mais ainda, como você bem citou, frisou, essa busca de entender
os nossos contextos locais, faz com que a nossa cidadania aguce, que a gente quer intervir, a gente quer dar opinião e quer construir um lugar melhor para que a gente viva num lugar mais justo, mais humano, mais acessível. E essa história fala sobre isso, sobre esse despertar de uma criança para ser um lugar de pequeno cidadão. E a educação foi esse caminho, foi esse trampolim que levou esse menino, esse Cido e seus amigos a se verem com essa capacidade de observar, interpretar e buscar agir diante das questões locais. Maravilhoso. E hoje, atualmente, o professor Albione, ele ensina que nível, Sim, né? sim. Eu ensino educação básica no ensino médio, na instituição que era o antigo Colégio Modelo, que atualmente se chama Complexo Integrado de Educação de Piauí. Ensino também na rede municipal com alunos da educação de jovens e adultos, que são senhores e senhoras que tiveram uma defasagem na sua escolaridade por questões de problemas de ordem social, né? Fizeram que eles optassem pelo trabalho em detrimento do estudo, e muitos deles já com mais de 60 anos, beirando aos 70, e conciliando cuidar da casa, do trabalho e estarem lá à noite no Celestina, frequentando as aulas da educação de jovens e adultos. Então, eu já tive também experiência no ensino superior, trabalhei numa faculdade particular aqui na cidade de Piauí durante 6 anos, fui professor da UNEB de Eunápolis durante um período, já tive experiência com o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior e educação infantil, que nunca tinha tido até o momento que fui convidado para falar da obra Cido para as crianças da educação infantil, e fui surpreendido com a capacidade dos meninos de analisarem o livro, de intervirem com questões pertinentes. Então, isso me encantou e tem me encantado muito. Essa publicação tem me levado a experimentar momentos muito emocionantes em contato com estudantes da educação infantil, que não era a minha praia, mas tenho descoberto muito essa importância de incentivarmos essa galerinha pequena em valorizar a leitura, em valorizar obras que tratam, como a gente já falou, das questões que dizem respeito a eles, né? No sentido das raízes. E as pessoas acabam se identificando com o livro. Os adultos dizem: minha história na minha infância foi muito parecida com a de Cido. O professor, as pessoas dizem: esse professor é você, né, Albione? Na verdade, eu digo que eu não queria que ele parecesse tanto comigo, mas acabou parecendo muito mesmo. Interessante. Eu pergunto dessa sua experiência, né, em sala de aula, porque acaba que esse é o público que de alguma forma inspirou, né? Você sente essa demanda através desse público com o qual você lida, né, diariamente. Você falou de idosos, né? Vários idosos aí que te ajudaram a construir, mas também muitos idosos que de repente não conheciam essa história, né? E também da educação básica, né? E aí, ao mesmo tempo, esse público te alimenta enquanto inspiração, mas ele recebe, né? Porque agora, como o professor é conhecido, né? Agora muita gente vai ler. Então é um processo que também vai se sustentar aí, né? É do público para o público, né? E você fala dessa experiência com criança, eu acho que assim, quando a gente publica por uma editora independente, que assim, não tem um fluxo de grande venda, assim, né? Não é como vamos dizer aqui, a Companhia das Letras, né? Um fluxo gigantesco de vendas. Acaba que esse contato, né, que a gente vai fazer com as escolas, principalmente os escritores de literatura infanto-juvenil, esse contato é que se configura a maior riqueza, né?
porque realmente é uma alegria, é uma inspiração, né? A gente vê o quanto é rico, não só o contato para a gente, mas também para eles presentificar um escritor ali. É alguém que saiu da escrita da capa do livro e está ali. E aí essa criança pensa, eu também posso escrever, né? Eu sempre levo essa fala, né, nos lugares que eu vou. Eu sempre levo, olha aí a fotinha dele. Essa foto é muito bonita. Eu sempre levo essa fala para as crianças, né? Eu estou aqui, eu escrevi e vocês podem registrar as suas histórias de vidas, assim. A gente constrói histórias o tempo todo, né? Agradecer todo mundo que entrou. Tô vendo que Tiana entrou agora, Duda, uma porção de gente entrou aqui. A gente estava conversando, não deu para cumprimentar. Nanda Brasil. Nanda Brasil é escritora. Zete Borges, Heloísa Carvalho, Rosiclei, 73 Almeida, Gabriel, eu li a poesia de Gabriel para abrir aqui o nosso instante. Eu li incômodo, viu, Gabriel? Se você estiver aí, agradecer a presença de todo mundo. Queria saber, você chegou a conhecer outros autores infantis? Você tem inspiração? Algum autor te inspirou? Leila, na realidade, eu sempre tive uma atração em literatura infanto-juvenil. Eu sempre me atraí pelas imagens coloridas, pelas histórias. E com o nascimento de minha filha, Luísa Carina, que agora está com 10 anos, eu passei a ter mais ainda contato com a leitura de livros infantis juvenis, porque ela tem trazido muito da biblioteca da escola dela, da Cirana das Letras, e esse gênero. E daí comecei a observar e disse, olha, eu acredito que eu posso escrever um livro nesse gênero. E aí comecei a pensar o que é escrever. Aí veio o que eu lhe falei, a ideia de escrever sobre personagens aqui da cidade, sobre essa nossa realidade local. E a partir daí eu te digo que eu não faço distinção de ler um livro infanto-juvenil de um clássico célebre, seja ele um clássico europeu ou o mais conhecido autor infanto-juvenil da cidade ou do país, para um autor infanto-juvenil da nossa região. Por exemplo, aqui existem vários autores infanto-juvenis, vou citar alguns, no Poesia, também o escritor que escreveu o meu prefácio, Sim, o Wilson sim. Wilson Caetano. Caetano. Outro dia, minha filha trouxe um livro de uma pessoa que eu conheci, não sabia que estava produzindo literatura infantil, um ex-padre, Tião, que é daqui de Piauí, trabalhou muito tempo em Ilhéus. Eu falei, Luísa, eu conheço o autor desse livro. Isso antes de eu começar a pensar a decidir escrever. Eu falei, olha, quando eu pensei comigo, quando eu escrever alguma coisa no campo ficcional, a primeira escrita vai ser infanto-juvenil. E aí, o que acontece? Quando eu escrevi, eu não sabia qual seria o resultado, como seria a aceitação, a recepção da minha obra. Eu tinha uma dúvida, estava iniciando num caminho incerto, mas sabia que tinha sido uma obra produzida com muito carinho, com muito zelo, muita paciência, muita dedicação. Entre a minha primeira escrita, que foi rápida, a produção do texto foi em uma tarde de domingo de carnaval. Em uma sentada, eu produzi todo o texto. Claro que depois o processo de lapidação, o processo de revisão, a construção das imagens ilustradas, que foram 3 meses de trabalho do ilustrador para produzir a ilustração, e mais a diagramação, e mais a procura de um patrocinador, que eu quero agradecer pelo patrocínio que tivemos
das lojas da fábrica daqui de Piauí, da Doce Mel. Eles viabilizaram a impressão da obra na gráfica, a parceria com o Gasparetto e sua via literária sensacional. Só tenho a tecer elogios pela parceria que eu venho tendo desde O Despossível da Terra até Cido. E o livro, quando foi entregue em minha mão, eu disse: meu filho chegou. Meu filho chegou. E comecei a ficar paparicando, observando, admirando. Mas no momento que o livro está na pré-venda, que o primeiro leitor adquire o livro, esse filho agora não é só meu. Ele é adotado por pessoas que passam a cuidar, ter aquele mesmo carinho, e aquele filho passa a ser de todos nós. E uma coisa que me trouxe muita alegria, que eu disse: quando o livro chegar, eu vou em todas as escolas aqui do município. E fui em todas elas. Colégio Santo Agostinho, Escola Nova Geração, Colégio Aprovado, Colégio Cirano das Letras, Colégio Dom Bosco. Fui meio receoso, sem saber qual seria o retorno. E tive aceitação total. Todos os colégios da rede particular resolveram adotar o livro para trabalhar com seus alunos. E, além disso, além de adotarem uma quantidade, já começaram a me chamar, como eu lhe falei, já tive no colégio Dom Bosco, para uma turminha pequena, do grupo 4, grupo 5, primeiro ano. Eu pensei: vixe, como vai ser isso? Eu fui todo temeroso, mas ao chegar lá, saí muito feliz, muito satisfeito. Agora, torço que a rede municipal de Piauí, que a Secretaria de Educação, também faça esse movimento no sentido de adquirir exemplares do livro Cido e disponibilize nas salas de leitura e nas bibliotecas da rede pública municipal. Rede pública essa que eu sou servidor já há 13 anos, concursado, sou também parte do quadro, e acredito que isso também era um motivo a mais, né, para a rede municipal, para a gestão pública, adotar essa produção de, como a gente fala, né, de um produto da terra. E isso é um pouco da minha experiência após receber Cido, esses momentos de satisfação, e acredito que a gente vai ter um bom percurso na caminhada, na promoção, né, na divulgação do Cido, o Pequeno Cidadão. Você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Alô? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Não tenho mais. Vocês estão me ouvindo? Me dá um retorno aí, pessoal. Me dê um retorno. Eu quero mandar um abraço para todos vocês aí que estão na live. Já vi o nome: Tecinha, Kleber, Bacelar, Miranda, Luna Leite, Fabinho Bosco, Miranda, Taislane, Mônica. Há pouco tempo estava presente Duda, que é o presidente da OAB de subseção de Piauí. Que bom ter a presença de cada um de vocês. Mônica Halile. Cadê Leila? Cadê você, Leila? Vocês estão me vendo? Estão me escutando? Me dê um retorno aí, gente. Ah! Desculpa. Eu estou falando aqui o tempo todo. Eu tirei o som para tossir. Esqueci. Obrigada. Foi a própria... Quem foi que me avisou? Foi a Carla. Obrigada, Carla. Eu não estava entendendo nada. Eu achei que o Albione que não estava me ouvindo. Eu fico um tempo sem
inaudível, ficou um tempo Ah, inaudível. sim. Desculpa. Então, você falou dessa receptividade nas escolas, que coisa maravilhosa, né? Porque a gente atinge nossa finalidade, que é fazer com que o livro seja lido, né? E a escola também ganha apresentando esses autores regionais que estão fazendo, né? Estamos fazendo a história da cultura do nosso lugar, né? Então é maravilhoso ver isso acontecer, ver as escolas. É a nossa maior luta aqui em Itabuna tem sido essa ultimamente, né? Ultimamente nós tivemos a Obrigada, pessoal, pelo retorno. Nós recentemente tivemos a Conferência da Cultura, a Conferência Municipal, e lembrar aqui que esse processo é um processo de construção política, né, Sim, Albione? Que sem é dúvida. fundamental, que tem assim uma grande importância, principalmente com a participação da comunidade, a participação da sociedade civil, né? A gente precisa, enquanto sociedade, a gente precisa estar junto da construção da conferência, nas pré-conferências e acompanhar esse desencadear na conferência estadual, a nacional, porque a partir daí, né, que os rumos das políticas públicas voltadas para a cultura, para a valorização da arte, é a partir daí que vai ser delineado. E a gente tem a condição de participar através das pré e da conferência municipal. Então a gente fez esse movimento que aqui em nível de município terminou agora, né? Nesse fim de semana, nesse domingo, nós tivemos sábado à noite e domingo. Foi um processo muito bonito, porque a gente teve assim uma grande participação da sociedade e a gente, artistas da comunidade, dizendo que a gente quer que a nossa arte seja consumida, né? Que as escolas, não só as particulares que conhecem o nosso trabalho, mas que as escolas municipais, né, também, que haja essa interação, Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, para que os nossos livros sejam adotados, né? Para que a gente consiga fazer um trabalho muito legal, porque assim, a escola não consegue trazer, como você estava falando aí dos empacotados, né? A escola não consegue trazer um autor de paradidático lá de São Paulo do Rio, né? Ou, sei lá, de Fortaleza que seja, de Recife, eu estou falando de Fortaleza porque houve uma grande polêmica aí de livros adotados em Ilhéus, lá de Fortaleza, né? Teve essa questão, mas as escolas conseguem com a gente, que é da própria comunidade, seja, né, de Itabuna chamando Albione de Piauí e vice-versa, e aí deixar até o recado para as Intercâmbio é escolas que adotaram importantíssimo. Albione, pode adotar Leila Oliveira Sim, também, sim, sim, né? Porque a gente está aí, a gente faz um trabalho bonito claro. no, no desencadeamento, no fechamento do projeto, né, do trabalho com esse paradidático ou paradidático. A gente tem, por exemplo, a Elisa Oliveira, que é professora de filosofia, que é da área de filosofia, faz livros didáticos, né? É uma das poucas, ou a que faz livro didático para crianças na área de filosofia. Isso é muito orgulho para a gente e a gente tem que passar essa beleza para as nossas crianças, né? A Carla está dizendo que é muito importante resgatar a história local, que esse trabalho infanto-juvenil está encantador. O Sítio de Jorge está parabenizando Albione, Sandra Regina Mendes. Ah, tá, é Sandra Regina que está falando, né? E alguém fez um comentário aqui, eu vou tentar descer a tela de Albione, nanã, deixa eu ver, nanã, sobre o meu microfone, mas tinha um comentário um Sandra pouco Regina, só grandinho que licença, eu eu queria quero ler. cumprimentar a Sandra Regina, e foi uma das minhas primeiras parceiras de pesquisa, que estivemos juntos na produção desse livro e outras pesquisas sobre a história de Piauí. Sandra Regina deixou e continua produzindo ainda pesquisas ligadas à história daqui da região de Piauí, da educação de Piauí, e isso é importante. Para mim foi a primeira referência de pesquisadora aqui próxima. E minha esposa, Carla, também está aí comentando. Carla Souza, um grande beijo, Carla. Obrigado Que pela força que você tem me dado maravilhoso. sempre, né, nessas caminhadas.
Sim, Leila, Miranda desculpe interromper. Taislane falou aqui de uma experiência. Escrever um livro infanto-juvenil não é tão simples como parece, mas também não é uma missão impossível. Eu tive a oportunidade de escrever um livro juntamente com dois colegas. Foi uma experiência incrível. Fizemos essa produção no componente o estético e o lúdico na literatura infanto-juvenil no Campus 21. Maravilhoso. Adorei sua partilha, Thaís Lane, né? Que bom. E a gente tem mesmo, a gente tem bastante escritores. A Mônica está aqui, né? A Mônica, a gente vai fazer a conversa com a Mônica daqui a uns 20 dias, né? Será numa quinta também. De hoje a 15 vai ser o. Não, de hoje a 15. Bom, me embaralhei nas agendas, mas tem a Mônica Halili, que produz literatura infantil, vai ter o Gabriel Xavier. Então, assim, muita gente boa escrevendo, né? Escrevendo com qualidade, ilustrações de qualidade também, como essa sua, os da Mônica Halili. Carla disse Piauí, Terra Grapiúna. Pois é, gente, a gente tem muita coisa boa. E apresentar isso para as nossas crianças vai fazer com que elas cuidem melhor da nossa cidade. E ficando a cidade cuidada, a gente vai ficar mais feliz na cidade, né? É encantador, assim. Eu escrevo desde 2020, né? Tenho o Trenzinho e o Asas publicado. Eu vou lançar um livro de crônicas Você também agora. escreve literatura Participo infantil, Leila? o Asas e o Trenzinho Ah, que são. legal, E Leila. tem outros contos aí engavetados, como eu te falei, né? Eu já Hum, escrevi sobre Itabuna, sobre a saga do que cacau para os bens beleza. pequenos, para os menores, né? E aí, assim, é importante a gente apresentar, São né? A gente apresentar para as importantes nossas referências, né, crianças. que a gente tem que valorizar essas pessoas que estão aqui produzindo, como você, como eu, como outros, porque as crianças se inspiram nesses livros. Como eu te falei, quando eu vi outras produções, eu me inspirei. Então, quando esse livro não chega ao leitor, é uma perda muito grande, né? Um desperdício de talento. Então, eu também faço esse apelo ao poder público de Itabuna, de Ilhéus, de Piauí, da região sul baiana. Valorize nossas produções literárias, dos nossos escritores. Não percam essa oportunidade, porque Perfeito. não dá para a gente tem que fazer, de certa Tem que forma, alimentar isso, né? Esse alimentar isso e movimento tem que ser denunciar esse alimentado. descaso, né? Que, de certa forma, são políticas que mostram, de certa forma, uma incompetência de quem gerencia essas questões, porque precisam se enquadrar. Não dá para a gente achar isso normal, né? E Isso, levar isso isso, com uma certa complacência. Não, a gente isso. tem que tocar nesse tema. Então, como eu estava dizendo, como eu conheci, eu entrei para esse mundo recente e depois logo eu conheci outras pessoas, entrei para um grupo, né? Eu faço parte de um coletivo que chama Sim, Alvorecer. Quem quiser sim. daqui conhecer o alvorecer.poesia. Então, assim, dentro desse coletivo, a gente já foi para o Movimento Manifesto. Movimento Manifesto é outra página também do Instagram que marcou essa movimentação das pré-conferências, de toda a articulação política em prol da comunidade, da participação da comunidade nas conferências, né? Essa participação. Mas, assim, paralelo a isso, que é muito importante, a nossa participação nas políticas públicas, né? Na formulação dessas políticas públicas para a cultura, para a arte. Paralelo a isso, eu conheci tanta gente talentosa que, assim, acaba ficando invisibilizado por conta do poder público não dar esse espaço. E também vou falar aqui da iniciativa privada também. Então, assim, quando vai fazer uma festa, traz lá um artista grandão, que é maravilhoso a gente ter esse contato, esse acesso, né, de um artista muito famoso, mas não só, né? Não só ficar nessa cultura, nessa arte que vem de fora e trazer esse pessoal que é muito bom e que toda a comunidade tem, né? Esse pessoal que é muito inteligente, essa semana mesmo, é, é, eu, eu,
colaboro com o programa da Via Literário, que acontece pela TVI, né? Então, vocês podem colocar, quem estiver assistindo, Via Literário, Encontros em Prosa e Verso. Eu publico uma crônica por semana. E quem apresenta é o Rafael Gama. Ele faz entrevistas, o Albione já passou Eu tive por a lá também. oportunidade, sim, de participar com Isso. vocês. Mas, Foi muito bom aquele dia, viu? Saí de lá então, muito é uma feliz delícia. em conhecer Esse vocês e ter programa, participado com esse vocês. programa apresenta um pouco dos escritores, né? Tanto de poesia, de crônica, como eu faço, de outros livros que são publicados pela Via Literário. E o próprio Rafael, abrindo parênteses aqui, ele também tem um programa dele que chama Essa Gente Grapiúna. E aí, nesse outro, além de escritores, tem outros talentos, ativistas, né? Vai. E aí, essa semana, quem foi um cineasta. Cineasta que está aí participando de série da Netflix na Espanha, que está participando das gravações aqui do Alvorecer, que está participando do processo de locação, né, para as gravações da novela Renascer. Eu falei Alvorecer. Alvorecer está tão na minha cabeça. Da novela Renascer, que está sendo gravada pela Globo. E quem sabe, né? Quem sabe que esse cineasta é daqui, de Itabuna? Né? Quem está contratando e tal. Então, essas iniciativas, como esses 2 programas, essa iniciativa dessa live, está estreitamente antenado com a arte local, cultura local, vai fazer com que com que a comunidade venha saber desses talentos, porque eles já existem. E saber, a comunidade saber desses talentos vai estimular essas crianças, vai estimular que mais pessoas se encorajem a investir, a mostrar o seu talento, né? A dizer assim, não é coisa de outro mundo, essa poesia, esse texto que você está fazendo, ele é legível, ele é lível, né? Porque, lível eu acabei de criar, né? Não deve existir essa palavra. Porque há público para todo tipo de texto, né? Você pode não gostar, mas eu vou gostar, outra pessoa vai gostar, e aí a gente vai se enriquecendo com a apreciação desse texto, com a discussão desse texto. Então é muito importante que a gente promova esse movimento no nosso lugar, né? Nesse lugar que é nosso. A gente está chegando no final, né? Já estamos a 53 minutos aqui. A gente faz um esforço para não passar de 1 hora, para não ficar cansativo, para a gente ter a atenção desse público. Eu queria saber se você tem Feita de Poesia linda, já passou por conversa comigo também, Feita de Poesia, a Ana Lúcia. São várias páginas, vocês vão anotando as páginas que vão aparecendo aqui, várias páginas muito interessantes. A da Ana Lúcia, ela é de Ubaitaba, mora aqui em Itabuna, faz vídeos lindos, sedutores, aconchegantes, em lugares maravilhosos, né? São pessoas que a gente vai conhecendo aí. Então, nesse percurso, eu vim conhecendo, hoje eu conheço mais um, que é o Albione, e a gente vai se expandindo aí nessa intimidade com a nossa arte, a arte regional. E eu queria saber, Albione, se você tem alguma poesia que você gostaria de declamar para a gente encerrar nesse clima, porque se você não lembrar agora, eu vou lançar outra aqui do Gabriel, que vai ser o meu convidadinho, o próximo. Eu falo convidadinho porque ele é bem novinho, gente. Olha o livro da Gabriel, pessoa, que muito lindo. talentoso. Gabriel, Eu muito conheci talentoso. Ele faz também. parte do Essa Gente, ele faz várias participações, colaborações no Via Literária Encontros em Prosa e Verso. Esses 2 programas vocês podem ver pela TVI, seja no YouTube, seja no aplicativo, seja na página da internet. Vale a pena conferir. Então, você tem um texto, uma poesia que você goste, que seja marcante? Eu vou repetir um poema que eu utilizei, citei da minha dissertação de mestrado, e que o amigo Rafael também recitou quando eu tive no programa na TVI, que é o poema de Bertolt Brecht, Aos que Lutam. Tem muito a ver com essa nossa batalha cotidiana, né, em defesa das nossas causas,
maiores, as causas coletivas, as causas sociais, culturais, e que diz o seguinte: existem homens e mulheres também que lutam por um dia e por isso são bons. Existem outros que lutam por um ano e por isso são melhores. Existem aqueles outros que lutam por vários anos e são bem melhores. No entanto, existem aqueles que lutam por toda a vida. Esses homens e mulheres são imprescindíveis. Então, que esse poema de Brecht ele sirva de combustível, de motivação para que a gente continue lutando, mas não lutando só, lutando conectado, né? Essa coisa agora dessa mídia democratizada, de estar aqui, é resultado da democratização da mídia, eu estando lá no programa programa da TVI e se conectando com vocês de Itabuna, para mim está sendo muito, muito motivante. Eu tenho estado muito satisfeito ao ir a Itabuna e participar de eventos literários em Itabuna. Já participei de alguns lá na Academia de Letras, na Lita, com a professora Janete e outros amigos. A professora Janete, vou frisar, foi minha professora também no curso de História da UESC. Ter conhecido vocês naquele dia lá na TVI, para mim foi motivador, porque eu percebo que Itabuna, por mais que vocês saibam da dificuldade que vocês têm, mas comparando com a realidade aqui de Piauí, a realidade aqui da nossa região, vocês estão bem mais adiantados. Vocês servem para a gente como uma motivação, como uma referência, porque nós não temos aqui em Piauí um teatro, um centro de cultura, não temos um cinema, não temos um espaço cultural que a gente possa dar visibilidade aos nossos talentos. E além disso, a gente para fazer pressão nesse poder público aí, porque a gente precisa, a gente tem recurso para isso, né? Exatamente. Tem arrecadação para isso. Aí, o incentivo para os pequenos são... Pressionar o Estado, né, Albione? Exato, pelos centros há muita burocracia de cultura. para os que estão na base, né, na militância na base. Mas quando chegam esses figurões, não tem burocracia, o dinheiro é rápido, ligeiro, e levam tudo e não ficam nenhum recurso desses que eles levam aqui, né, sendo circulado aqui na nossa região. Sim. Então é preciso que isso mude de figura, de configuração. Sim, sim, sim. Maravilhoso. A poesia escolhida, muito inspiradora. E é isso, a gente precisa mesmo se inteirar. E você fala da luta, né? O melhor combustível da luta é quando a gente luta por aquilo que a gente se afiniza. Então, cada um vai lutar por uma coisa diferente. Então, se outras pessoas lutam por outras questões, só precisa nos apoiar. Pode deixar que a gente luta pela arte, pela cultura, e a gente apoia as questões deles também, né? A luta pela terra, né? Justas, né? Pelas causas justas e humanitárias, né? Pela qualidade, pela vida qualificada de todo mundo, né? Não só de alguns grupos, né? Então é isso que a gente sonha, que todo mundo possa se alimentar, morar bem, possa amar, possa estudar, trabalhar, né? É isso que a gente quer. E que bom conversar com você, Albione. Muito, muito boa essa conversa, muito agradável. Muito grato. Agradeço a todo mundo que está e que passou por aqui também, que participou, que interagiu. Essa live vai ficar gravada aí para quem quiser ir entrando. E a gente agradece essa oportunidade, essa possibilidade de expandir o conhecimento dos nossos escritores, escritoras, né, e artistas aqui da nossa região, porque a gente tem muita gente boa. Então, Leila, muito obrigada. Eu quero só, para concluir, fazer um chamado aos nossos telespectadores a participarem do lançamento do meu livro, que vai acontecer primeiramente aqui em Piauí. Muito bem lembrado. Dia 28, sábado agora, às 19 horas, na Câmara de Vereadores de Piauí. Então, eu estendo esse convite para todos. Vão lá, participem, celebrem com a gente a chegada de Cido e vamos
fomentar a cultura, fomentar a literatura. Parabéns, Leila. Através de você, eu Parabéns você parabenizo também. toda a gama de produtores culturais, escritores, poetas, artistas de Itabuna, de todas as nossas terras gapiúnas, viu? Sinta-se abraçada. Obrigada, parabéns a você também. Que seja muito, muito bom esse momento aí de lançamento, né? Esse feedback da comunidade, esse contato, que seja uma noite muito agradável para todos vocês aí. Então, tudo de bom, gente. A gente se vê na próxima live que vai acontecer depois do feriado, né? A próxima quinta vai ser dia 2, a outra quinta, se não me engano, é dia 9. Aí a gente vai ter a Mônica Halili aqui, que participou aqui com a gente. Abraço, todo mundo. Obrigada. Tchau, tudo de bom. Gratidão.